aguentava mais ficar desse jeito, longe de vocês. Tá gravando, filho? Vamos ver lá. Show de bola, show de bola. Também tem uma live ali, vamos ver se nós vamos conseguir. Bom, vamos lá. Abra comigo rapidamente, Isaías 43, versículo 18. Deixa esse negócio aqui. Isaías 43, versículo 18. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. E versículo 19 diz: vede, olhe, observe, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não percebeis? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amém, queridos? Essa palavra quer dizer que Deus, Ele está nesse tempo, nesse momento, Ele está liberando algo para a igreja, algo novo para a igreja. Caminhos aplainados, estradas limpas. Nós vamos começar a erguer, a partir desses dias, queridos, uma bandeira. Deixa eu ficar mais perto de vocês aqui, peraí. Aí eu não posso. Uma bandeira do Rei, do Deus, de Jesus. João, não que nós não estávamos erguendo uma bandeira antes, só que agora nós vamos erguer apaixonados por Ele, de uma forma como nós nunca erguemos. Sabe, quando a gente erguia a bandeira assim, quando eu ia na escola, Nina, quando eu era pequenininho, eu ia na escola, tinha que cantar o hino nacional. Eu lembro perfeitamente, sabe, todas as vezes, todos os dias. E é isso que Deus quer de nós. Todos os dias, hastear a bandeira para Ele, sabe, cantar um hino para Ele. Eu tenho acordado, queridos, todos os dias, 4 da manhã, eu até comentei com o Batuzinho, colocando como fosse é uma primícia. Eu estou me colocando como primícia. Senhor, eu quero me colocar pela primeira vez no meu dia diante do Senhor. Eu quero colocar o meu dia diante do Senhor. E eu tenho aprendido nesses dias, Lulu, faz uma semana já que eu tenho todos os dias acordado 4 da manhã. E passo o dia tendo luta? Tem luta, mas é diferente, totalmente diferente. Sabe, essa bandeira que nós vamos erguer é uma bandeira de um reino inabalável. Pode acontecer o que for, mas nós não seremos atingidos. Sabe, Deus, ele nesses dias que nós ficamos de quarentena, que nós não podíamos nos reunir na igreja, mas nós podíamos nos reunir dentro de nossas casas. Eu creio que Deus, ele trouxe uma revelação para a igreja. Para a igreja eu falo, para mim, para você, para a igreja do Senhor Jesus. Ele trouxe algo novo. Em Isaías 48:6, você não precisa abrir, diz assim: já ouvistes essas coisas? Olha para todas elas, não as admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecestes. O que Deus está dizendo é Isaías 48:6. O que Deus está dizendo é o seguinte: que a partir desse novo tempo, Cidinho, que nós vamos começar, nós entramos, que a igreja entrou, Deus vai começar a revelar coisas ocultas que Ele não tinha revelado para você, João, que Ele não revelou para mim. A partir desse momento, Deus vai começar a se revelar de uma forma como nunca se revelou. Deus tem chamado os seus filhos nos dias de hoje para o novo de Deus. Sabe, por anos a igreja viveu uma frieza espiritual, sabe, um povo pobre espiritualmente, de uma tal forma, Nina, que o povo, quando alguém ia orar, não acreditava que Deus era poderoso para curar. E Ele é poderoso para curar. Então, quando alguém chamar você para orar, ore com convicção de que Deus, Ele cura as pessoas. Deus lhe cura. Nós vamos falar assim: o povo de Deus, ele estava passando fome e sede.
Amós 8:11 diz assim: vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. E esse versículo continua dizendo: não fome de pão, nem de sede de água, mas fome de ouvir o quê? A palavra do Senhor. Eu não sei quanto a vocês, nesses dias que nós ficamos, quantos dias nós ficamos nessa quarentena? 30 e poucos dias sem poder nos reunir. 35 dias, 5 semanas, 5 semanas sem poder se reunir. O que nós fizemos nesses dias? O que a igreja fez? A igreja estava com fome, a igreja estava com sede da palavra de Deus, e nós tivemos oportunidades, várias lives, né? Cara, eu vi tanta palavra, tanta coisa maravilhosa, tanta coisa que foi liberada para a igreja. Então nós estávamos com fome, a igreja estava com fome. O próprio Deus fez com que a igreja parasse. Deus fez com que a igreja ela não se encontrasse mais no templo, mas Ele fez que a igreja voltasse à essência e se encontrar com Ele. A igreja voltou a se encontrar, a igreja se encontrou novamente com Ele. Então a igreja estava com fome. Deus percebeu que a igreja precisava ouvir a palavra. Então é tempo de nós, nos alinharmos. É tempo de nós conhecer, literalmente, a voz de Deus. A nação brasileira, queridos, é um celeiro. A nação brasileira é um celeiro. A nação brasileira, ela vai sustentar outras nações com a palavra. Deus vai enviar, através do povo dele aqui do Brasil, Deus vai enviar missionários, Deus vai enviar pastores, Deus vai enviar apóstolos, Deus vai enviar pessoas para o mundo, porque o mundo está com fome. O mundo tem fome da palavra de Deus. Por isso que Deus, Ele pegou o povo. Eu creio assim, tenho tanta certeza no meu espírito, que essa quarentena que nós, essas 5 semanas, conforme o pastor falou, serviu para um treinamento, serviu para um alinhamento, mas principalmente, Nina, serviu para o arrependimento do povo. O povo precisava se arrepender. O povo estava andando, do jeito dele. O mundo trazia, o povo de Deus matava no peito e falava: é desse jeito. Não, é do jeito que Deus quer, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Então a nação brasileira, Deus Ele vai enviar. Deus vai enviar pessoas para fora. E eu quero, nessa noite, rapidamente, dizer o seguinte: que os nossos olhos espirituais, eles serão abertos. Eu quero declarar sobre a vida de vocês e de quem está nos ouvindo, assistindo: os nossos olhos espirituais serão abertos. As escamas cairão. As escamas cairão. Eu quero declarar que os nossos ouvidos, aquela quando a gente fica de vez em quando meio surdinho, e tu vai passar um cotonete e tu percebe que está cheio de cera, e você não consegue ouvir muito bem. Os nossos ouvidos espirituais, eu quero declarar que serão abertos. Abertos, estarão afinados. Eu não toco instrumento, eu não toco nenhum instrumento, Nina, mas Deus vai fazer com que eu possa ouvir os instrumentos tocando, se estão afinados ou estão desafinados, porque nos nossos ouvidos estarão sensíveis para ouvir a voz de Deus. Ouvidos serão afinados. E eu quero dizer mais, que as nossas bocas serão bocas proféticas. Aquilo que você declarar, aquilo que você falar, alinhado com a palavra de Deus, vai acontecer, João. Clebão, vai acontecer. Vai acontecer. Então, quando alguém estiver enfermo no teu lado, declara a palavra de Deus, a pessoa será curada, porque a tua boca será uma boca profética. É o novo tempo da igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja em geral. Nós seremos
Homens e mulheres usados por Deus. Sabe para quê, João? Para trazer vida aos ossos secos. Para trazer vida àquelas pessoas que não têm vida. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós seremos homens e mulheres usados por Deus para ungir futuros reis. Futuros reis. Homens segundo o coração de Deus. Deus vai erguer. Deus já ergueu. Aliás, já estava liberado. É que nós não estávamos entendendo o que Deus estava fazendo. Nós seremos homens e mulheres usados por Deus para ungir profetas, mestres, evangelistas, missionários para as nações. Assim será a igreja. A igreja não vai mais andar morna. A igreja será fervorosa. A igreja somos nós. Deus, Ele vai pegar homens e mulheres usados de uma tal forma que vai levantar valentes, intercessores, homens que amam a palavra de Deus, homens que amam andar na presença de Deus. É isso que Deus vai fazer. Deus vai pegar jovens, João, Gustavo e os jovens que estiverem aqui. Deus vai usar os jovens para mudar, sabe, as nossas crianças. Cara, nós vamos nos assustar, mas um susto assim, bom. Vocês vão ouvir de repente crianças falando em línguas. Vocês vão ouvir, sabe, o Mateuzinho de repente vai. Aqui nós não temos sala, mas na outra sala nós vamos ter sala para as crianças. E aí nós vamos ver crianças de repente sair da sala, sabe, profetizando sobre as nossas vidas. Nós vamos ser impactados pela nova, sabe, por essa onda que Deus está enviando para o Brasil, para o mundo todo. Teremos homens e mulheres que não se vendem para outros deuses. Não vão se dobrar. Eles não vão dobrar seus joelhos diante de outros deuses. Nós vamos nos dobrar para o Rei dos Reis. É isso que nós vamos fazer. É isso que a igreja vai fazer. Homens e mulheres que vão decretar ordem. A ordem vinda do céu. Homens e mulheres que vão denunciar, seguir o pecado. Vão denunciar, mas não vão apontar o dedo. O andar da igreja a partir desses dias, Nina, vai ser diferente. Vai ser uma igreja que não vai apontar o dedo. Não, porque nós não somos fariseus. Nós somos filhos. Aí vai ser uma igreja que, com a caminhada, andando, cara, eu tenho que ser igual a eles. Eu não posso mais fazer o que eu fazia antes. Então Deus vai ver homens e mulheres, sabe, que vão denunciar a corrupção. Homens e mulheres usados e ousados, que não vão ter medo de abrir a boca e declarar coisas maravilhosas, coisas tremendas, Cid. Que não vão ter medo de dizer: ei, é tempo da igreja se arrepender. Ei, é tempo da igreja andar assim. Eu quero liberar para vocês rapidamente 3 decretos. 3 decretos. Se você puder abrir, abra ali, rapidinho. 1 Samuel 3. Primeiro decreto: liberar o nosso entendimento referente às Escrituras. Você vai ler a Escritura e você vai entender o que ela está falando para você. 1 Samuel 3, versículo 1. Então o primeiro decreto é esse: liberar o entendimento das Escrituras. Quero lembrar sobre a vida de vocês, entendimento das Escrituras, sobre a minha vida. Em 1 Samuel 3, 1 fala assim: o menino Samuel servia o Senhor perante ele. Olha o que diz agora: naqueles dias, a palavra do Senhor era muito o quê? Clara. Naqueles dias a palavra do Senhor ela não sabe o que estava acontecendo? Seja bem-vindo, querido. Sabe o que estava acontecendo com a igreja naqueles dias? Há uns
5 semanas atrás, as palavras eram para satisfazer a alma. As palavras que estavam sendo liberadas eram para satisfazer os desejos carnais, Cid. Eram palavras almáticas, só para a alma. Por isso que a igreja ela vai ter o entendimento da palavra, ela vai conhecer a palavra, porque junto com ela, junto com o Filho de Deus, existe o Espírito Santo, o livro que ele escreveu. As sementes lançadas não serão mais sementes genéricas, não serão mais sementes feitas em laboratório, não serão mais sementes manipuladas. E a Bíblia é muito clara, ela diz para mim com muita clareza: a semente lançada, ela vai dar 30, 60, 100 por 1. E a semente, ela vai cair em terra boa, que somos nós. E a semente, ela será pura, ela será limpa. E a Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus, e o diabo não vai mais tirar do coração de vocês a semente que vai ser lançada. O diabo não vai ter mais autoridade. Por quê? Porque a igreja se posicionou, porque a igreja entendeu que nós temos que buscar o Senhor, que nós temos que se arrepender, porque esse novo tempo chegou sobre a igreja. É um novo tempo. A semente não cairá mais em pedras. Não cairá mais em pedras. A semente vai ter raiz, João. A semente, quando ela cair na terra, ela vai ter raiz. Sabe para quê? Para dar fruto. Ela vai começar a dar fruto. Nós vamos começar a dar fruto. Fruto. E qual é o tempo? O tempo e o modo é de Deus. Basta nós abrir a boca e entender isso. Então, o primeiro decreto, rapidamente, que eu falei para vocês ali, nós vamos ter o entendimento das Escrituras. Qual o segundo decreto? Visões, as nossas visões espirituais estarão abertas. Deus vai liberar para mim e para você visões espirituais. Vamos voltar ali, 1 Samuel 3, versículo 1. O menino Samuel servia ao Senhor perante ele naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Nós vamos entender. Então não se assuste quando você tiver uma visão. Não se assuste quando você tiver uma visão. Não se assuste. É o Senhor se revelando para nós. É o Senhor se revelando para você. Olha o que diz Joel 2, no versículo 27. Joel 2, 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro Deus. O meu povo não será envergonhado para sempre. Versículo 28. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Você receberá visões do céu e terá discernimento de cada visão. Abacuque 2,3 diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Porque eu falei que o primeiro decreto vai liberar a palavra, entendimento da palavra. O segundo decreto, nós temos visões espirituais abertas. Sabe por quê? Porque o terceiro decreto, nós conheceremos a voz do Senhor. Se você ler a história
de quando Samuel era menino, que foi levado até Eli. Se você ler a história, a Bíblia conta ali que Samuel, ele dormia no templo do Senhor, que estava a arca. E quando ele foi um certo dia se deitar, quando ele foi dormir aquele dia, o Senhor fala para ele o quê? Samuel, Samuel. Mas como ele era menino, ele não entendia. Ele saiu, levantou, foi até Eli, falou: Eli, tu me chamou, Eli? Não, não te chamei. Samuel voltou para a sua cama. Quando Samuel deitou, o que aconteceu? Samuel levantou, voltou para Elias. Me chamou, seu Elias? Elias não, Eli. Chamou Eli? Não, não te chamei. Samuel voltou para o quarto, do lado da arca. Lembre que ele era menino. Aqui ele era menino. E de repente o que aconteceu? Samuel. Voltou a Eli. E aí Eli entendeu: opa, é Deus falando. Aí o que ele fala? O quê? Quando você ouvir novamente chamar a tua voz, você fala assim: fala, pois o teu servo ouve. Olha o que diz o versículo 10 de 1 Samuel 3. Aí ele voltou, né? Ele voltou pela quarta vez para deitar lá. E a quarta vez Deus chamou quem? Samuel. E aí ele falou que no versículo 10: veio o Senhor e ali esteve chamando como das outras vezes: Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Fala, pois o teu servo ouve. O terceiro decreto: nós vamos conhecer a voz de Deus, porque nós não mais seremos meninos. Nós não seremos mais meninos. Nós estamos entrando num outro nível. Esse período de quarentena é um outro nível. Você, eu, nós não seremos mais enganados por outras vozes. Nós vamos reconhecer a voz. João. Lúcio. A Lúcia não aqui. Lulu. Mas o Lúcio está em espírito aqui conosco. Olha lá, ele está aquele lindão. Ele vai chegar assim: Gustavo, de madrugada. Cid. E aí ele vai se revelar. Aí ele vai falar. Ele vai dar direção. Ele vai dizer: ei, tu está me buscando, o que tu está querendo? Isso eu darei para você, porque você vai ter a direção. Salmos 85, versículo 8 diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Falará de paz ao seu povo e aos seus santos, que não volte eles à loucura. Nós escutaremos a voz de Deus. Nós conheceremos a voz do Pai. Como hoje é terça-feira, quero ser bem rápido e objetivo. Depois vamos comer um bolinho, né? Que a minha lindeza está de aniversário. Mas eu quero ler só mais um versículo para vocês, que está ali em Salmos 25. Salmos 25, se você puder abrir, Salmos 25, versículo 3. Então nós teremos o entendimento das Escrituras, a nossa visão será aberta, a visão espiritual, e conheceremos a voz do Mestre. E o Salmos 25, versículo 3 diz assim: na verdade, vocês não serão envergonhados os que esperam em ti, mas envergonhados ficarão os que procedem traiçoeiramente sem causa. Versículo 4: faz-me saber os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas. E o versículo 5 diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti espero o dia todo. Amém? Então essa palavra, querido, rapidamente, que eu quero liberar o coração de vocês. O tempo de menino passou. De madrugada Deus vai acordar você. Não se assuste.
É Ele acordando você. É Ele chamando você. E nós entendemos que Samuel, o profeta Samuel, ele ungiu quem? Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Deus usou Samuel em várias situações. Para falar com um rei que estava quase morto. Bota tua casa em ordem. Bota a casa em ordem. Ele falou para o rei. E quando ele sai do pátio, ele volta, Deus fala para ele, porque ele conhece a voz do Senhor. Ele volta lá e fala: Deus te dá mais, quantos anos? 15. Porque a voz, aos nossos ouvidos, é a voz que nós vamos conhecer. Nós não vamos mais ser enganados, Kleber. Porque o tempo de menino passou. Agora é um tempo de maturidade para a igreja. É um tempo de avanço. Nós vamos avançar. A igreja vai avançar. Ela não vai parar no tempo. Não. Porque Deus está ansioso. Se Deus não é ansioso, mas estou dando um exemplo. Para que a igreja tome esse posicionamento, João, de igreja. Deus está, esperando esse passo de fé. Esse passo de nós crer que é possível, sim, nós andarmos em fé. Quando eu e você ativarmos a nossa fé, algo é liberado do céu e ele se conecta conosco. A fé. Nós não enxergamos coisas acontecendo, mas quando nós temos fé, nós vamos agir e Deus vai cumprir. Porque a fé que nós vamos ter a partir de agora será uma fé inabalável. Nós seremos totalmente, querido, eu volto a dizer para vocês, a igreja, no modo geral, será uma igreja totalmente diferente da igreja que era antes da quarentena. Sabe as placas? Não tem mais placa. É uma igreja só. Eu creio nisso. Eu creio que é uma igreja só. Nós somos um povo só. Um povo que Deus escolheu. Um povo de governo. Um povo de autoridade. Um povo que denuncia aquilo que é errado. Um povo que vai ouvir as ordens vindas do céu e vai cumprir as ordens. E vai andar segundo os estatutos de Deus. Porque não é mais criança. É uma igreja, sabe? Será uma igreja madura. É isso que eu quero falar para vocês nessa noite. Amém, queridos? Show de bola, Cid. Vamos cantar parabéns para minha lindeza? Vamos cantar os parabéns então? Hoje é terça. Deixa eu falar com vocês. Quinta-feira, às 19h30. Então nós voltamos aqui, então, quinta-feira. Nós teremos a Escola do Espírito, onde o pastor Cid estará continuando, os estudos, enfim. O que ele vai fazer? Não sei, o Espírito Santo de Deus vai conduzir. E domingo, a partir de domingo, os cultos não serão mais de manhã, ok? A partir de domingo, os cultos serão às 19 horas, à tarde, 19 horas, à noite, início da noite, ok? 19 horas, ok? Então, se você puder falar para mais alguém que vai ser às 19 horas, tá? Por que, Fred? Querido, quem é o cabeça do corpo? A ordem é dele. A ordem é de Cristo. Eu não quero mais andar com a força dos meus braços, que só me traz cansaço. Só isso me traz. Fique de pé, queridos, por gentileza.